em nosso coração. Esse tema não é um tema fácil, tá? Não é um tema fácil. Tudo aquilo que é focado na questão familiar, nos dias de hoje, parece que existe uma batalha, não é? Parece que envolve uma batalha, e não é à toa, né, que nós temos um inimigo que se levanta de todas as maneiras, e todo o assunto que vai falar. Nós tivemos um evento da atualização ministerial em Caldas Novas, essa semana passada agora, e tivemos uma irmã, o nome dela é Andréa Vargas, ela ministrou, ela é especialista na questão da sexualidade, e trabalha, até mesmo, trabalha na área do homossexualismo, e foi algo extraordinário que nós aprendemos ali. E que, por incrível que pareça, quando a gente pensa, né, sobre esse assunto, a gente já fica meio que, não é, reservado, mas foi libertador, foi algo maravilhoso demais aquilo que a gente aprendeu, e eu estou despertado a aprender mais, a estudar mais sobre esse assunto, porque é mais ou menos assim, nós brasileiros, de alguma maneira, parece que a nação brasileira parece que ela é sexólatra. Tudo, não é? Envolve a questão da sensualidade, não é? Televisão, propaganda, não é? Tudo que vai vender alguma coisa, coloca uma mulher sensual, tudo que vai fazer envolve a questão sexual. Então, o que nós aprendemos a respeito a gente vai tocar um pouquinho hoje aqui, para você entender que às vezes a gente precisa voltar para a palavra, e até mesmo aprender um pouquinho de nós mesmos, de quem nós somos, para que a gente possa também se libertar de algumas mazelas que nos acompanham, sobre vários temas, inclusive a idolatria. Tem um texto, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Se não todos que estão aqui, a maioria recebeu uma folha, uma mini apostila, é uma introdução do material. Aí são 5 páginas, tá? Se não pegou 5 páginas, talvez pode ser que acabe, e vai ficar só 2 que tem a ver com o exercício que a gente vai fazer aqui de forma breve. Mas eu não vou passar essas 5 folhas que você pegou, eu vou dar só uma pincelada, tá? O nosso assunto que a gente vai ministrar, não, isso é só uma introdução. Então eu fiz esse material para você levar para casa, e você depois ter a oportunidade de dar uma passada, uma lida, tá bom? E tem o exercício que vai fazer aí, e você também tem a oportunidade de fazer em casa, e depois dar uma repassada, tá bom? E o restante do material vai estar aqui no PowerPoint, a gente vai acompanhar aqui. Mas esse texto está aí na apostila, né, na primeira folha, e diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Qual é a sexualidade de Deus? Essa pergunta, ela no mínimo deixa a gente meio incomodado, não é? Por quê? Eu já ministrei esse seminário. Esse seminário nós tivemos ele no Ministério de Restauração, 1998, lá em São Paulo, no Vale da Bênção. E tivemos a liberdade de adaptá-lo e trazer.
Então, de lá para cá, a gente tem ministrado em outros lugares. Eu falei para os irmãos domingo que eu ministrei em Brasília há uns 15 dias atrás. E onde eu ministro, geralmente, no meio cristão principalmente, tem algumas pessoas que ficam incomodadas com isso, né? Quase me xinga de herético. Mas vamos devagar, né? Vamos tranquilos, né? Com o nosso coração em Deus e na palavra, que eu prometo que não vou ofender ninguém, nem a fé de ninguém. Como a gente pensa de sexualidade, geralmente, a gente tem na nossa mente que Deus é homem, não é? Deus é homem. Sim ou não? Tem alguém que tem dúvida? Certeza, né, Genésio? Certeza. Só que quando a gente pensa, o homem foi feito à imagem de quem? Adão. Hã? E Eva? Eva foi feita à imagem de quem? Hã? Da costela? Então, o texto que nós acabamos de ler diz que homem e mulher foram feitos à imagem semelhante a Deus. Sim ou não? Eu não estou inventando, está na palavra, sim. Por que é interessante a gente olhar para a palavra de Deus e procurar entender algumas coisas? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente já fica meio incomodado. E quando a gente fala de sexualidade, falando de masculinidade, entenda, e feminilidade, Deus é a expressão completa das duas coisas. Porque se o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e eu não estou aqui falando de... Porque às vezes a gente mistura as coisas. Estou falando de atributos, masculinidade e feminilidade. A gente vai estudar sobre isso aqui. Estou falando de corpo, né? Estou falando que Deus tem seio, não estou falando de coisa física. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Tá? Então nós estamos falando de atributo, porque Deus não tem corpo físico. Ok? Deus é espírito. Então não estou falando... Então, para que a gente tenha entendimento, né? Para que você tenha um entendimento e que a gente consiga compreender com mais clareza o que a palavra de Deus quer ensinar para nós. Então, Deus não tem sexo no sentido de ser homem ou mulher. Deus é Deus. Mas Deus traz em si a plenitude da masculinidade e da feminilidade. Por isso ele pôde fazer homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ok? Quando a gente desce para trás e quando a gente vai entender aqui, está na sua apostila, depois você pode dar uma lida aí, né? A gente precisa entender a questão da Trindade, que vai nos ensinar bastante coisa, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma outra coisa que a gente precisa entender a respeito dessa questão aí, é que, como alguém já disse, com relação, primeira coisa, não é? É que Deus ele é 100% masculino. Deus ele é tão masculino, né, que alguém já disse que em relação a ele, tudo e todos é feminino. E uma outra coisa, um finalzinho aqui, que diz assim, o grande mistério, não é? Quando a gente pensa na questão de Deus. O que a gente vai tentar, de forma introdutória, falando aqui sobre o ser humano, a respeito da imagem que ele foi criado a respeito de Deus? Primeiro, é que alguém já disse, eu concordo, que o homem sozinho não consegue expressar a glória de Deus. Porque Deus ele precisa, não é? Do homem e da mulher juntos, para que eles possam se tornar os dois juntos, fazendo completar a imagem de Deus. E uma outra coisa sobre esse assunto, ponto 2 aí na primeira página ainda, introdutória, que eu queria gastar um tempinho aqui com você, é que a gente precisa entender sobre a questão da sexualidade, que isso vai afetar a sexualidade, é a questão da queda. É aquilo que a gente estava estudando a respeito da visão geral da Bíblia, da palavra de Deus, da teologia, né?
que começa com a criação, né? Quem estuda teologia é criação, queda, redenção e esqueci a última palavra aqui. Criação, ajuda aí, Gorete. Consumação. Então, criação, queda, redenção e consumação, que é o final de todas as coisas. Isso resume toda a teologia. Então, a gente começou na criação, aqui falando da criação. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou os animais, as plantas. E até uma coisa interessante, vou fazer um parêntese aqui sobre isso, né? Se você pega lá a criação de Deus, ela tem um padrão, amém? A criação de Deus, ela tem uma estrutura. Por isso que algumas coisas que saem do controle, não é? E que a gente não entende e sabe a força dessas coisas, mas isso é pós-queda. Na criação, está tudo no lugar certo, como Deus estabeleceu. Deus, se você vai ver na criação, Deus criou Adão, ele criou os animais, primeiro ele criou as plantas, não é? Ele criou as plantas e ele definiu a estrutura das plantas, sim ou não? As plantas vão ser assim, tem aquelas que vão estar cobrindo a terra, aquelas que vão subir, que tem semente, não é? Existe uma estrutura, Deus definiu isso, sim ou não? E os animais? Também. Deus estabeleceu os animais, Deus criou, e na estrutura da criação, Deus estabeleceu como seria os animais, sim ou não? E o homem? Também. Deus estabeleceu o homem e disse como que seria e como que é o caminho, né, a direção que ia seguir. Assim como ele fez com as plantas, com os animais, ele fez com o ser humano. As plantas e os animais seguem o fluxo. Agora o ser humano quer mudar, não é? Como eu falei domingo. O ser humano quer mudar o curso natural das coisas. Só que por mais que o ser humano tente mudar, ele não consegue mudar a estrutura daquilo que Deus criou. Alguém já falou o seguinte, né? Tem uma foto de um homem, entre aspas, barbudo, não é? Cheio de pelo e tal, grávido. Grávido. Quem já viu? Aí, o resultado é o quê? Na verdade, não é um homem. É uma mulher. Que tomou hormônio, que fez um monte de coisa, só que não consegue mudar a estrutura. Continua engravidando. Quem está entendendo? A estrutura não muda. Pode fazer o que for. Pode tomar o remédio que for. Pode pôr peito, pode tirar peito, pode trocar o órgão genital, entendeu? Que a estrutura de que foi feito não tem como mudar. O que Deus criou não muda, a estrutura não vai mudar. Quem está entendendo? Assim como a planta não muda, o animal não muda, o ser humano não muda. Por quê? Porque Deus criou assim. Deus estabeleceu. Então Deus fez a criação, Deus estabeleceu a estrutura e deu a direção. Só que o ser humano, né, fica tentando mudar as coisas, só que não consegue mudar a estrutura. Ele pode até tentar mudar a direção, né, que Deus deu, mas a estrutura não vai mudar. Então, quando a gente começa a pensar sobre a queda, falei da criação, da queda, o que acontece na queda? E por que a queda afeta a sexualidade? Quer ver? Quando Deus, se você está com a sua Bíblia aberta aí, quando Deus, a gente vai falar um pouquinho nas qualidades do homem daqui a pouco, também vamos tocar aí no Gênesis, mas quando acontece a queda, Deus dá uma sentença, sim ou não? Deus dá uma sentença para a serpente, para a mulher e para Adão. Sim ou não? Estão comigo? Acompanhando? Quando Deus dá a sentença,
A gente sabe que ele falou para a serpente que seria pisada pelo descendente da mulher. A gente sabe que o homem, teria que lavrar a terra, teria que capinar, porque o mato ia subir e tal. Mas a mulher em específico, versículo 16, Gênesis 3, 16, o versículo da palavra de Deus diz assim: vou aumentar ou multiplicar seu sofrimento na gravidez, e com muita dor dará à luz a filhos. Seu desejo será para com seu marido, e ele te dominará ou governará. Já existia dor, ok? A mulher, para dar à luz, já tinha que sofrer a dor. Só que o texto diz aqui que ia aumentar a dor. Ei, Eva, Além disso, o que o texto continua falando para a mulher? O seu desejo será para com seu marido, e ele vai te governar. Não era assim antes da queda, meus irmãos. Parou para pensar? Antes da queda, isso é sentença. Concorda comigo? Deus está dando uma sentença por causa da queda. Então, antes da queda, não era assim. Está entendendo a força da queda e a questão do pecado? Então, existe algumas coisas que afetam os relacionamentos e as nossas atribuições, seja de homens ou mulheres, que tem a ver com a queda, com o pecado que entrou no mundo. Antes, não era assim, Não era assim. Então, na outra página, a página 2 aí, de quem está com as 5 páginas, tem algumas questões que eu coloquei que diz assim: o que é que essas cenas têm em comum? Um rapaz pergunta para uma moça se gostaria de ser sua namorada, e ela diz que não. Depois de anos de conflito conjugal, alguém se decide divorciar. Uma moça gasta horas decidindo qual biquíni que vai comprar para usar nas férias, na praia. Ainda que se esforce muito, o rapaz nunca é escolhido quando se forma uma equipe de futebol, a não ser como uma última opção. Uma senhora reconhece angustiadamente que ela sempre rejeita e resiste a toda a autoridade. A adolescente procura seu pai pedindo que ele ouça uma música com ela. O que essas cenas têm em comum? Todas essas cenas estão ligadas à questão da sexualidade. Tudo isso comunica no dia a dia, querido, a nossa sexualidade. De sermos masculinos ou femininos, nas nossas atribuições, no dia a dia. E aí tem uma definição que a gente coloca, que é o que seria sexualidade sadia? É ser realizado no fundo do nosso ser, como homem ou mulher, expressando-nos plenamente, sentindo-nos afirmados e valorizados em nossa masculinidade e feminilidade. Então essa é a nossa definição. Agora, eu fiz alguma coisa. Antes de entrar nessa parte aqui, quem está com a folhinha aí, no final da página 2 tem o perfil de machismo, masculinidade e feminilidade. Está comigo aí? Tem caneta? Junto com a minha esposa aqui, tem umas 2 canetas para quem, se acaso precisar. Aqui tem eu quero que você seja mais breve possível, por causa do nosso tempo, mas eu queria que você pelo menos se esforçasse. E aí tem as recomendações de como você vai fazer o exercício, tá bom? Então, abaixo vai ter um exercício, um lugar para você colocar um X. Você vai colocar um X, são 34 questões. São 34 questões. Dentro dessas 34 questões, algumas características são machistas, algumas são masculinas e algumas são femininas. Ok?
Quem entendeu? Algumas dessas atribuições aí são machistas, algumas são masculinas e algumas são femininas. Então, você vai colocar um X, você vai ler, exemplo, página 3. Tende a pensar de forma lógica, objetiva e racional. Isso aqui é uma atribuição, uma característica masculina, feminina ou machista. Aí são 3 colunas. Está acompanhando comigo? São 3 colunas. A primeira tem a ver com o X, que é o machismo. A segunda do meio tem a ver com o masculino. E a última de cada à direita é o F de feminino. Então, você pega a caneta, você lê a sentença e você marca. O que você acha? Tende a pensar de forma lógica, objetiva e racional. Se você acha que é machista, coloca um X na coluna onde está o X. Se acha que é masculino, coloca um X no M. Se acha que é feminino, coloca no F. E segue o barco aí até lá embaixo. Oi, não pode ser 2. Ou é um ou é outro. Não pode marcar X em 2 questões. Vai lá. 2 minutos. É só para responder, não precisa meditar, viu? Não precisa também contestar. Alguém já está querendo fazer uma defesa, né? A Carla, advogada, já está entrando na justiça ali já, debatendo ali com o PC.
Tá. São 12 características machistas, 11 feminina e 11 masculina, tá? Dentro desse quadro tem 12 características aí são machistas, 11 é feminina e 11 é masculino, tá? Então, depois eu passo o gabarito para vocês. Pelos 11 masculinos que a gente vai trabalhar aqui, você já pode imaginar as demais, né? Geralmente as machistas, a gente não tem muita dificuldade de achar, né? A gente, às vezes, um ou outro, a gente fica assim, meio... mas dá para a gente ter uma direção, certamente, quanto à questão aí desses pontos. Então, nós vamos começar hoje falando sobre a questão masculina. E antes de entrar na questão dessa perspectiva bíblica a respeito da masculinidade, é interessante você entender que a Bíblia não usa esse termo, né? A Bíblia não usa masculino ou feminino, né? Não tem esse termo na Bíblia. Até porque a Bíblia não foi escrita com esse objetivo. Então, algumas coisas que a gente precisa entender, né? Igual, às vezes a gente vê algumas pessoas um pouco infantis em falar assim, não, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre um monte de coisa que tem hoje, né? Que não existia na época. Então, a gente, e coisas específicas, né? A gente não vê em se tratando de texto bíblico, palavras que expliquem isso. Mas existe textos que podem nos ajudar a compreender, seja na pessoa de Jesus, seja na pessoa de Adão, seja nos ensinos de Paulo, né? nas cartas pastorais, a gente vai encontrar direções. E dentro daquilo que a gente vai falar, fique à vontade, tá bom? Para discordar, se você achar que não deve aceitar alguma consideração, fique tranquilo, porque nosso intuito aqui é tentar ajudar. Esse tema é um tema polêmico, às vezes pode causar alguma situação desconfortável, mas o nosso interesse aqui é trazer luz, para que a gente possa entender que Deus, Ele nos criou, e quando Ele nos criou, Ele deu uma direção perfeita para a gente. A queda deu uma bagunçada no ser humano, e a gente precisa reencontrar com o Senhor, a gente precisa encontrar a direção da palavra, daquilo que a palavra de Deus nos orienta, para buscar uma direção correta. Antes de entrar no estudo, eu quero ler um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 a 22, que diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Domingo eu estava falando a respeito sobre uma coisa que eu penso do equilíbrio, meus irmãos. Nós vivemos em um tempo de radicalismo de todo lado. Eu acho que tudo isso é perigoso demais. E a gente precisa buscar mais equilíbrio na palavra e ter o nosso coração mais aquietado na palavra de Deus. E menos radicalismo. Porque até mesmo sobre defesas teológicas, às vezes eu converso com alguns irmãos que até são seminaristas e falam, vai devagar, tem gente que parece que sabe tudo. Eu já contei algumas histórias, né? E uma das histórias que eu mais gosto de falar foi uma experiência que eu tive com o Dr. Shed. O Dr. Shed, uma vez num encontro lá em São Paulo, ele já foi para a glória, é uma das pessoas que eu admirava muito dos teólogos da modernidade. E me lembro que a gente estava no encontro da CEPAL e descendo para o hotel, um pastor amigo meu, a gente acompanhando assim, seguindo depois da última palestra, e esse pastor fez uma pergunta para o Shed, aquelas cabeludas teológicas, sabe? E aí, quando ele fez a pergunta, eu estava assim uns 3 metros ou mais assim deles, e eu dei uns 4 passos assim mais para perto, e coloquei o ouvido assim, essa eu quero escutar. A resposta, essa eu quero ouvir. Aí, quando ele faz a pergunta, o Shed vira para ele e fala assim, não sei não. Aí eu falei, não sei não. Ele é só PhD em Novo Testamento, não sabe. E eu querendo saber,
né? Então, às vezes, existe pessoas que são infantilmente sábios, né? Para não dizer outra coisa. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado, né? A gente precisa ter humildade no nosso coração. Nós estávamos lá em Caldas Novas, e essa irmã que estava ministrando, confessar para os irmãos o meu pecado, né? Quando ela começou a falar, cabelinho curto, né? Aquelas vestimentas despojadas e tal, e começou a falar, e aí eu fiquei olhando, ai meu Deus, né? Ai, 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 né? Será, né? E, né? Tem alguma coisa assim, de esquerda saindo dali, né? E começou alguma coisa assim, né? Dentro de mim, olhando para aquela menina. Irmãos, tenho certeza que não foi só eu. Pensa uma esfrega. Pensa uma esfrega. Né? Só pastor, e tinha uns dinossauros lá, da Igreja de Cristo. Aí eu achei interessante que um dos que estava me ensinando é o pastor Edson Gouveia, pessoa íntegra, teólogo. E aí depois de, pastor André, muito tempo que ela estava falando, ele fez um comentário que a gente riu muito. Ele falou assim: ô minha irmã, eu estava ouvindo você falar e eu estava pensando, pai, será que se Paulo ouvisse essa irmãzinha falar aqui, será que ele ia falar aquele negócio que ele falou lá, que as irmãs devem se manter caladas, que não deve... Será que Paulo ia continuar com aquele pensamento dele, se ele ouvisse essa irmãzinha ministrando aqui? Então, às vezes, a gente precisa ter humildade, tá? Então, coloca o seu coração tranquilo, não feche o seu coração, não seja, como diz a palavra, aquele cavalo que usa aquele tapa assim, né? Que só olha para um lado, mas dê a oportunidade para que o Espírito mostre e que a gente possa sair daqui com algo de interessante dentro daquilo que a gente tende a colocar aqui. Então, quais seriam algumas características, segundo aquilo que a gente vai trabalhar com vocês aqui? E eu comentei um pouco domingo, falando que a gente vai falar da masculinidade hoje. Terça-feira que vem a gente vai entrar na feminilidade. Depois a gente vai só dar um toque, vamos fazer um exercíciozinho, como a gente fez aqui do geral. Na terça que vem vou passar um materialzinho também que serve de apoio para vocês depois, da feminilidade oprimida e do machismo, tá? Que seria um apêndicezinho que eu vou passar para vocês, que não vai estar ligado direto naquilo que a gente vai estar falando aqui, dos pontos masculinos e femininos. Então, quando a gente pensa, como eu falei domingo, usando o jargão, não estamos aqui falando de desvios, não vamos falar aqui de homossexualidade, tá? Esse não é o foco nosso. O que nós vamos falar são características masculinas e femininas, ok? E quando a gente fala sobre isso, eu brinquei domingo, a gente pode descobrir, até mesmo no exercício que eu passei para vocês aí, se vocês forem honestos e tranquilos para responder, e pode ser que você que tem dentro dessa, que eu nem falei, tem um negocinho para você colocar nota aí, para você ler, colocar uma nota para você mesmo, pode ser que alguns homens descubram que tem mais características femininas que afloram nele do que masculinas. E eu não estou falando de homossexualidade, ok? Assim como algumas mulheres podem encontrar, e é normal ter, tá, queridos? É normal homens ter características femininas e é normal mulheres ter características masculinas. Só que o que se espera na normalidade é que as características masculinas sobressaiam nos homens e as femininas nas mulheres, ok? Só que acontece o quê? Quando a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada, a gente vai encontrar homens meio femininos. E a gente vai encontrar mulheres macho. Eu achei engraçado que uma moça vai até casar, que conversou comigo depois da palavra domingo e falou para mim: pastor, eu acho que eu sou uma dessas, macho.
Eu sou uma mulher macho? Eu preciso melhorar? E eu digo para vocês, tem muitas, viu? Tem muitas. E arrisco dizer que boa parte da culpa é dos homens mesmo. Mas existem muitas mulheres que estão sendo masculinizadas, que a sua feminilidade está sendo oprimida, está sendo reprimida, nem consegue expressar. Por quê? Porque não tem alguém do lado para fazer a outra parte. Tá bom? Então vamos lá. Primeira característica masculina: toma a iniciativa. Isso aqui é masculino, ok? Isso aqui, desde aquela época que o rapaz chamava a moça para dançar, lembra? Tinha um tempo, eu estava na feira esses dias, e tinha um rapaz lá, passando um forrozinho lá na feira, e o rapaz da banca falou para o menino trabalhando com ele: você sabia que tinha um tempo que a gente ia para as festinhas, e que os rapazes chamavam as moças para dançar? Tinha? Acontecia isso. A gente ia para as festas e chegava lá, né? E ficava aquele tanto de marmanjo escolado nas paredes lá assim, e as moças de um lado. Aí de repente um corajoso, né, Valdinho, saía, ia lá chamar a moça para dançar, né? Aí o rapaz falou, fiquei lembrando disso, né? Isso é iniciativa masculina. Passou um tempo, homem nenhum, aí a mulher, se não for lá, não vai sair nada no gancho. Entendeu? Que aí a mulher tem que ir lá. É a mulher que vai. Ou senão fica empurrando. Vai. Não é? Por quê? Porque, às vezes, o homem não toma a iniciativa. Vamos pensar aqui no texto. Gênesis capítulo 2, versículos 19, 20 e 23, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse para todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 23. E, depois da criação da Eva, né, disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 20, diz: e deu o homem o nome de Eva para sua mulher. Ou seja, já no Éden, o homem já era dotado de iniciativa. Amém? Quando Deus faz todas as coisas e cria os animais, Deus levava os animais para Adão. E é interessante isso. E aí, era ele que ia dar o nome. Ele levava lá e falava assim: esse aqui, o que você acha? Tem cara de cabrito, né? Ah, e aquele lá? Aquele ali, acho que é cachorro. Já pensou? Foi Adão que deu o nome. Deus criou todos os animais, mas não foi Deus que deu o nome. Não é interessante isso? Foi o homem que deu nome para os animais, foi o homem que tomou a iniciativa, ele que foi, inclusive foi o homem que deu nome para a esposa e chamou ela de varoa e depois chamou de Eva. Foi o homem. Foi o homem. O homem foi dotado de iniciativa. Masculinidade, querido, tem a ver com iniciativa. E quando você pensa sobre isso, preste atenção, homens que aqui estão, e mulheres também, porque isso é importante. Deus nos criou assim, queridos. Deus nos deu, isso faz parte de nós que somos homens. Deus nos deu essa capacidade de ter a iniciativa. O homem foi feito assim. Mas a própria queda deve ter afetado alguma coisa. Por quê? Porque, eu não sei se você vai concordar 100%, mas eu falo como pastor. E eu sou de certa forma privilegiado porque eu analiso, porque eu vejo, acompanho famílias.
E o que eu vejo? Um monte de homem que não toma iniciativa. E que fica esperando. E que está aqui. E que passa o tempo. E que passa o tempo. E se a mulher não for, quem concorda? Alguém já viu algum lugar? Os homens que ficam assim, essas mulheres. Não, semana que vem vai ser a vez delas, tá? Semana que vem nós pega elas. Então agora nós vamos, né? Vamos apanhar um pouquinho, mas semana que vem, né? A gente volta e como é que é, Paulo? Vai encher o culto. Semana que vem, quando fala assim, não, é a vez da... Aí vai encher aqui o auditório. Então a primeira coisa que a gente vê, querido, é que é uma característica masculina, que também está em falta. Amém? Segunda característica masculina. Lidera. Ser líder é uma característica masculina. Gênesis 3, versículo 8 a 11 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus, quem? Ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem lhe fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse? Aí depois ele vai falar: a culpa foi da Eva, não é? E depois eu descobri que, na verdade, quando ele joga a culpa em cima da mulher, por tabela ele está culpando Deus, né? Porque foi Deus que deu, né? Foi a mulher que me destes. Ou seja, foi Deus e a mulher o culpado. O homem já está fora. Eu estava aqui de boa, né? Aí, quando eu acordei, até fiquei entusiasmado, né? Com a Eva, bonitona. Aí depois, tragédia, né? Então, quando a gente pensa aqui, o homem, e eu queria que você entendesse, no versículo 9, o texto diz que Deus chamou quem para prestar conta? Quem? Por que não chamou a Eva? Porque Deus atribuiu a Adão a liderança. Deus falou para ele: você vai cuidar do jardim, você vai fazer assim. Você, Adão, é o líder. Homem, não adianta fugir da raia, não adianta se esconder, não adianta tentar jogar a culpa para lá ou para cá. Se Deus nos estabeleceu como líder, o líder é aquele que assume, não é aquele que foge, não é aquele que joga a culpa em cima dos outros. Tem um livro que eu sempre recomendo, chamado Silêncio de Adão, do Dr. Larry Crabb. O Silêncio de Adão. Esse livro vai falar da omissão masculina. Ou seja, o que aconteceu com Adão? Deus falou para ele: Adão, é o seguinte, a sua missão, quando eu penso sobre isso, eu penso como ex-militar. Eu entendo isso de uma maneira muito clara, meus irmãos. Se eu recebo uma atribuição, se eu sou líder, como já fui, né, militar e era líder, então eu recebi uma missão, eu comandava, e tudo que acontecesse ali, era responsabilidade minha. Não adianta tentar chegar, não, mas soldado miserável foi lá, e, né, igual já aconteceu, eu estava no serviço, bota o cara lá no quarto de hora dele, né, e o comandante vai lá no lugar, não sei o que o cara estava fazendo, sumiu do lugar dele. Aí vem, sobra para mim, mas cadê o soldado? Vai, tá lá, tá não. Aí, na linguagem militar, tinha que fazer a parte, né? Tinha que comunicar e tudo, mas a responsabilidade era minha, eu que era o comandante do quartel, então eu tinha que fazer
a responsabilidade toda era minha. Então, quando Deus atribui a Adão que ele ia cuidar do jardim, a mulher também era responsabilidade dele. Ok? Então, liderar é uma atribuição masculina. E mesmo que às vezes as mulheres ficam assim, e tal, mas querida, entenda, Deus não colocou a mulher para liderar a família. Pode espernear do jeito que quiser. E se tentar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Porque não foi Deus. Deus não estabeleceu a coisa assim. Não pode ser. Se for, vai dar ruim. Aí a gente vai falar sobre aquela história da submissão. Já falei sobre isso aqui, até engraçado. Estava falando alguns anos atrás sobre esse mesmo assunto numa igreja, junto com a minha digníssima esposa. E levantou uma irmã, eu acho que ela era do norte, era engraçada, a fala dela era engraçada. E ela se levantou e falou: pastor, me fala uma coisa aqui. Falando de submissão aí da mulher, né? A mulher tem que ser submissa ao marido, mesmo quando ele é um banana? Aí eu falei: minha irmã, a Bíblia não fala assim, se for banana, não precisa ser submissa. Não é? Fala assim, se for banana, deixa de mão, pode seguir sua vida normal. A Bíblia não fala isso. Então o princípio é princípio. Se Deus estabeleceu que o homem é o líder, aí, o que acontece? Vou abrir um parêntese aqui, falando da vida prática, do dia a dia, né? Aí o homem tem que fazer as coisas, não faz. Aí ele dá uma de migué, né? E a mulher acha bom. Deixa que eu resolvo. Né? Eu vou lá, aí eu faço. E eu pago mesmo, eu pago as contas mesmo, eu pago. E paga a luz, e paga o aluguel, e paga, né? O marido não sabe nem quanto que custa 1 quilo de arroz. Por quê? A mulher faz tudo. A mulher vai lá, ela paga, ela resolve. O marido só, meu bem, né? De vez em quando ainda fica, né, zangadão, brabo, porque, né, afinal de contas, quem é o líder aqui nessa casa? Aí a gente vê aquelas piadinhas que o povo fala, né? E algumas irmãs acham bom, assim, olha, porque o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E tudo. E a última palavra lá em casa é minha. Pode deixar, meu bem, que eu vou, né? É a última palavra, é eu que falo. Só que, no final das contas, meus irmãos, isso é peso para as mulheres. Porque Deus não criou as mulheres para carregar isso. O biotipo da mulher não foi estabelecido para isso. Por isso a mulher vai morrer mais cedo. Vai ter problema cardíaco, pressão alta. Vai ter um monte de problema de saúde. Por quê? Porque Deus não estabeleceu a mulher. Deus não criou a mulher para liderar. E pela covardia masculina, a mulher pula para dentro e vai levando. Só que uma hora vai dar ruim. Entendeu? Vai cansar. Tem algumas mulheres que são guerreiras. E fica, e vai. Aí quando olha para trás, fala assim, já tem 30 e tantos anos, não dou conta mais não, vou continuar com isso aqui mesmo. Entendeu? Mas a vontade, se tivesse uma chance, e eu já vi pessoas com 30 e tantos anos de casado se separando. Como? Aguentou até onde deu. Muita coisa, né? Vamos lá. Característica masculina. Forte. Até o Gerson estava pegando no pé, né? Eu estou fazendo academia. Estou fazendo ginástica, né, Divaldinho? Mas aqui não é apenas um atributo físico, tá bom? Essa questão da força masculina aqui, ela vai além da questão física. O texto de 1 Pedro 3:7 diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, usem de consideração no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra como parte mais frágil.
essa fragilidade feminina aqui, como diria o Erasmo Carlos, né? Não é uma fragilidade em alguns aspectos, porque tem muita mulher que é muito mais forte do que muito marmanjo. Mas o que a gente está falando aqui, principalmente, eu quero que vocês entendam, é que existe força no masculino. Seja físico não precisa falar que todo mundo entende, não é? E alguns marmanjos, inclusive, usam de modo equivocado da sua força contra as mulheres, que é nem sei o nome que eu dou, não é? Um covarde, não é? O homem que agride fisicamente uma mulher é um covarde. Mas, quando a gente pensa sobre o que a palavra de Deus fala, como que eu trato? Como que eu vou tratar? Que o Pedro está falando aqui, olha, a sua esposa ou a mulher, ela é frágil na sua estrutura. Então trate ela como? Trate ela como a parte mais frágil. Você que tem força, ok? Tinha um encontro de casais que eu tinha umas figurinhas bem interessantes que eu encontrei não sei aonde. Eu tinha um barrigudão que vivia andando com a garrafinha de cerveja tomando assim, a mulher carregando um engradado do lado. Tem homem que é mais ou menos assim, entendeu? Sensibilidade monstra, né? Então a gente precisa entender, homens, Deus dotou você de força física e também emocional, para que você faça diferença na sua casa. Existe coisa que somos nós que temos que fazer, e não as mulheres. Uma outra coisa, protetor. Essa característica eu queria chamar a sua atenção. Vamos ler o texto aqui de Efésios, depois comentar um pouquinho. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Queridos, irmãos e irmãs, se tem uma coisa que as mulheres anseiam dos homens, é proteção. Sentir-se protegida. Tem algumas amadas, abençoadas irmãs, que acabaram se dando mal. Alguém fala assim, sonha com o príncipe que vai chegar montado no cavalo branco, né? Aí casa. Aí casou, o príncipe foi embora, ficou só o cavalo. Entendeu? E o que acontece muitas vezes? Aquele sentimento que tinha de dizer, olha, sabe aquela fotozinha, não sei se você consegue ver, daquele senhorzinho ali, colocando, não é? As irmãs que estão por aqui, certamente vão concordar comigo. Toda mulher, viu homens? Toda mulher tem anseio de proteção. Ela olha para o seu marido, namorado, olha como o sentimento de segurança, de alguém que lhe ofereça segurança, que possa proteger, que possa guardar a vida. Tem algumas mulheres que, se depender da proteção do marido, está lascado. Isso é característica masculina, querido. E quando a gente olha, e às vezes a gente não consegue ver, não é porque é porque tem alguma coisa errada. Porque o correto, eu não estou falando de valentão não, tá? Sabe o valentão, ciumento valentão, não estou falando disso não. Eu
Eu estou falando de pessoas que protegem, como o texto diz, que guarda, que vela, sabe, que se preocupa com o mínimo detalhe, sabe, se preocupa se comeu, se está com frio, se está doente, se está precisando de alguma coisa. Essa proteção, sabe, o masculino tem disso, de dizer, ó, eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou trazer segurança. Infelizmente, essa é outra característica que está em falta. Não sei quantos são casados aqui que se pudesse estar colocando assim, só, vou marcar mais um. Também, né? Até agora não escapou nada. Às vezes, como eu falei no início, isso não é aqui, eu não estou falando isso aqui para condenar, para acusar ninguém, tá, irmãos? O que eu estou querendo que você veja é como que às vezes a nossa vida, o nosso procedimento é tão sutil que a gente não percebe que essas coisas fazem diferença no dia a dia. Que talvez o seu relacionamento conjugal, familiar, não esteja tão bem como você gostaria por sua culpa mesmo, pela maneira que muitas vezes você está agindo. Ganha o pão e cada dia e sai para o mundo. Gênesis 3, 17, 19 vai falar o quê? E Adão, Deus diz para ele, visto que atendeste a voz da tua mulher, comeu da árvore que eu falei para não comer, então maldita será a terra por sua causa, em fadiga vai obter o sustento, e não vai ser fácil. Versículo 18, a terra vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, do suor do rosto comerás o pão. Então, de novo, esse ponto aqui, e o seguinte, o 5 e o 6, eles vão ser bem parecidos, vão ser semelhantes. Mas o que eu quero que você entenda aqui, desse ponto, vou até colocar o outro também, porque a gente fala dos dois, que é a motivação pela produção, pela realização, pelos feitos, que é o sentido de ser o provedor, né? O texto está aí, Efésios 5. O que é o pensamento masculino? Inclusive, todo rapaz que vai se casar, né, Jonatas? Todo rapaz que vai se casar, que pensa em casar, às vezes o sentimento que vem sobre a gente, eu tive esse sentimento quando eu fui casar. Sabe o sentimento de responsabilidade? Falar assim, olha, eu vou casar e eu vou ter que sustentar a minha mulher. Eu vou ter uma família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ter uma família e eu vou sustentar a minha casa, eu vou sustentar a minha família. Existe, isso é inerente a nós, né? Do sexo masculino. Isso faz parte, e às vezes isso dá, muita mulher não entende isso, né? Quando a gente vai casar, fala assim, rapaz, dá uns calafrios. A mulher está lá, nossa, eu estou pensando na cerimônia, que vai ser assim, os passarinhos vão voar, não sei o quê. E o homem está lá, ah, meu Deus do céu, o aluguel, que vai ser não sei o que, eu vou ter que comprar, não sei o que mais. Está entendendo? Os pensamentos é mais ou menos assim, né? Mas, o que acontece? Também tem uns marmanjinhos que está fora disso aqui, acredita? Pensa não. Fala assim, rapaz, você pensa que, né? Vai casar e vai, né? Fala, opa, é assim não. Entendeu? E a responsabilidade? Entendeu? Você precisa trazer para você a responsabilidade. Tem casamento que já começa errado. Entendeu? Por quê? Porque o rapaz, ele não entendeu a sua atribuição masculina dentro da casa da família. Não tem problema nenhum da mulher ajudar, meus irmãos. Desde quando eu casei, eu comento, às vezes eu falo, né? Eu e a minha esposa, quando a gente foi casar, pensa a pendura, né? Pensa a tribulação.
Eu soldado bombeiro, ela professora. E na nossa época, quando eu era soldado, né, Juarez, acho que já pegou a parte boa. Mas eu peguei uma parte, meus irmãos, entendeu? Que era tribuloso, entendeu? O salário era quase salário mínimo. Era difícil. Mas aí a gente, sabe o que a gente fez? A gente começou junto, a gente namorava, a gente começou a juntar o nosso dinheirinho e comprar as coisas. Nós dois. Até esses dias agora, que eu dei para o Luciano, eu tinha um guarda-roupa que era do meu casamento, que eu mandei fazer, de madeira. Então nós mandamos fazer guarda-roupa, a gente tinha a geladeira que a gente comprou, não é? Sofá, que mandou fazer também, né? A cama, que era toda bonitona, também mandou fazer. E a gente pagando. Não tinha dinheiro, não. E quando a gente casou, né, agora tem algumas histórias, vou fazer um parênteses aqui, mas as histórias que a gente tinha, né, ela foi dar aula para a polícia, né, desse tamanhozão, né, no meio lá dando aula para cabo velho, para sargento, de enfermagem. Ela era professora. Aí eu não encaro, foi dar aula de primeiro socorro. Teve que aprender. Isso porque precisava de dinheiro. Então, mulher trabalhar, não tem problema, meus irmãos. Ajudar no sustento não é problema. Quem está entendendo? A questão é que a responsabilidade precisa estar na costa do masculino, do homem, e não da mulher. Não dá para dar uma escorada e falar assim, tá bom, aí ela ganha muito mais que eu. Vou deixar ela mandar as caras aí, vou ficar aqui em casa, tá bom, né? Ajuda a cuidar dos meninos, eu limpo a casa, tá bom. Não tem problema disso, do homem ajudar em casa, de fazer, também não tem problema. Mas a responsabilidade é do homem. E o que a gente está vendo no meio da nossa sociedade é muita gente fugindo da sua responsabilidade. Então, vou ser mais rápido que o nosso tempo já acabou. Gentil e cortês. Do mesmo modo, vocês, maridos, usem de consideração, respeito, no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como herdeiro do dom, da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Vocês conhecem gente masculino estúpido? Alguma mulher conhece? E trata as esposas com estupidez. Aqui não tem, só em outros lugares. Nesse auditório aqui não tem essa pessoa, não é? Descortês, estupidez. O que a palavra de Deus está falando? Uma característica masculina. Gentileza. Já pensou? Isso tem a ver com masculino. Não é mulher que é gentil, não, querido, é homem. É homem que é gentil, é homem que usa da gentileza, que abre a porta do carro, não é? Que cede às vezes na hora de comer, que tira a cadeira para a esposa sentar. Todo mundo faz isso aqui, não é? Gentileza, característica masculina. Tá bom. Não teme o conflito e tende a ser competitivo. Outra coisa. Não teme o conflito. É macho. Entendeu? Encara. Não treme nas bases. Tem uns marmanjos, querido, que chora na hora do... Se o negócio aperta, vai assim, ai meu Deus, chama minha mulher lá para mim, né? Esses tempos agora de vacina, você vê uns cavalos, não é pelo amor de Deus, passa vergonha não, né? Então, não teme, conflito
essa questão da competição tem a ver com a gente mesmo, né? No futebol, seja onde for, a gente tem isso, é do ser humano, do masculino. Mas o que eu queria que você entendesse aqui, sobre o masculino, sobre encarar as situações, não é brigar não, tá, querido? É no sentido de encarar as situações da vida sem recuar, de você ter vigor e dizer assim, não, eu resolvo, eu não vou para trás não, tem uma situação aqui, eu encaro, eu vou resolver, eu não fujo da raia. Eu comento com alguns irmãos de algumas situações financeiras que eu passei no início do meu ministério aqui na igreja. Irmão, foi tribuloso, eu levei 7 anos para me pagar minhas dívidas, por causa da situação, mas eu paguei. Eu conversava com todas as pessoas que me ligavam cobrando, e eu falava, eu vou pagar, e paguei. Eu não fugi, eu resolvi, eu encarei, eu resolvi. Então, às vezes a gente vê pessoas fugindo, queridos. Isso não é característica masculina, o masculino não foge, ele encara, ele resolve. Corajoso e valente. Irmão Getúlio gosta desse, né, irmão Getúlio? Josué. 1 Coríntios 16, 13 diz, estejam vigilantes, mantenham-os firmes na fé, sejam homens de coragem, portai-vos varonilmente, tem a ver com varão, sejam fortes. De novo, querido, essa questão da coragem aqui não tem a ver com valentia, no sentido de ser arrogante, ser brigão, tem a ver com o enfrentar os medos da vida. Não sei se alguns homens vão se alinhar comigo aqui, quantas vezes a gente já teve situação, nós homens, que a gente olha para os lados assim e fala assim, se tiver jeito de eu correr, não é? Mas não tem jeito, é a gente que tem que ir, é a gente que tem que enfrentar, eu não tenho. Igual como pastor, às vezes tem uma situação, acho que era o pastor Hamilton que falava de endemoniado, né? Que alguém fechou lá e o cara estava com a faca na mão, e era endemoniado, ele falou, agora fecha a porta. Ficou ele com um endemoniado com a faca na mão, agora só Deus, né? Tem que ter coragem. Às vezes tem situação que a gente passa na vida, que vai exigir de nós coragem. Coragem para enfrentar, meus irmãos. Tem muita família ruindo por falta de coragem, porque as pessoas estão fugindo na hora de resolver. Está terminando, falta só 2. Aventureiro abre novas portas, ou seja, procura, se tem situação difícil para enfrentar, abre portas. Eu acredito que pode haver situações, não é? Existem situações difíceis. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, parece que não tem saída, mas eu vou em busca, vou procurar alguma coisa, vou buscar uma saída, em Deus principalmente. E por fim, tende a ser lógico, objetivo e racional. Tem muita mulher, então hoje eu não vou falar das mulheres, estou falando dos homens, né? Que quando eu falo muitas vezes dessa característica, aí as mulheres falam assim, não concordo não, eu sou muito mais racional que o meu marido. Pois é, essa é uma das características que as mulheres estão avançando na frente dos homens. O homem é que deveria estar nessa categoria. Por quê? A mulher tende a ser mais emotiva, mais emocional, porque Deus criou assim. Deus fez as coisas assim. Mas às vezes, tem homens que são muito mais emocionais do que a mulher. Às vezes a mulher tem que falar assim, vai, firma. Né? A mulher tem que falar para o marido, firma o golpe, firma aí, fica firme. Aí, agora eu vou, né? Agora eu vou mesmo. Por quê? Porque balança. Quantas vezes, querida, a gente precisa, a questão, tem uma situação na família, a gente tem que parar e a gente tem que refletir. Muitas vezes eu falo, na semana que meu filho mais velho foi casar, aconteceu uma situação, a minha esposa
com a minha nora andando para lá e para cá, muita coisa estava acontecendo, e um motoqueiro bateu no carro, que a minha esposa estava dirigindo. E aí, lá no Urias, aí bateu e virou, aí me ligou, eu cheguei lá, 2 bebinhos numa moto. Parece que eles estavam até dormente, eles não sentiram nada, né? A moto estava meio... Aí, agora, eu falei, não sei o que aconteceu, ele bateu no carro, então que saiu, bateu, estava no chão, levanta. Falei, então me dá 50 conto aí, tá beleza. Aí dei os 50 conto para eles, pegaram a moto, levantaram, foram embora. E aí a gente seguiu. Depois a minha nora, conversando, ela falou assim, nossa, eu achei a atitude do pastor muito diferente. Porque ela comentando depois, porque eu cheguei, eu não dei moral para o acidente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não cheguei lá e falei, nossa, acabou com o carro, nossa, machucou o povo. Eu não fiz nada disso. Eu fui lá, conversei com os 2 bebinhos lá, falei, não, tá beleza, então tá bom. O que vocês estão querendo? Tá, peguei, passei os 50 conto que eles queriam, foram embora, perguntei se alguém tinha machucado, tá quebrado, vamos lá, e segue. Sabe por quê? Porque esse é o nosso papel, queridos. Às vezes tem muita situação que a gente faz é jogar fogo na fogueira. Entendeu? Ao invés de chegar e pensar, assim, vamos resolver? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos resolver a situação? Ou você vai ficar procurando confusão? Porque às vezes a gente, ao invés de resolver aquilo que precisa ser resolvido, a gente cria muito mais confusão do que resolve. Porque não usa a razão na hora que tem que usar. Tem momento que a gente precisa resolver. Quem está certo, quem está errado, né? Às vezes eu comento aqui na igreja, né? Porque a gente programa um negócio, aí eu tenho que dar errado, aí faltou alguém, aí parece que o mundo vai desabar. Eu falei, calma, entendeu? Bora seguir, entendeu? Depois a gente vê aonde que não deu certo, quem faltou, por que não veio, o que aconteceu. Depois a gente resolve isso. Vamos focar naquilo que tem que ser feito. Isso é razão, é trabalhar com a cabeça. Às vezes a gente se perde no meio de sentimento. Às vezes a gente está aqui, porque, meu Deus, porque... Calma, vamos resolver as coisas. O que vai adiantar? Dependendo do caminho que a gente toma. Não é? Vai resolver o quê? Nada. Pode até piorar. Então eu preciso agir com a minha razão. Muito do que a gente tem colhido muitas vezes na família tem sido a ausência de razão. Homens, eu tive que acelerar um pouquinho aqui, tá? Mas depois no final, quem tiver interesse, eu compartilho com você a apostila toda, tá? Para você estudar, não tem problema. Às vezes eu não quero passar muito papel, porque às vezes a gente fica preso no papel e a gente acaba perdendo algumas coisas que Deus quer falar com a gente. Então eu vou parar por aqui, né? E eu quero orar por você, quero já chamar, né, a liderança aqui na frente, a gente vai orar com todos vocês. Mas eu queria terminar, tá, meus irmãos? Como eu falei no início, desafiando a gente. Eu me incluo nisso. Nós podemos melhorar, amém, irmãos? A gente pode melhorar, meus irmãos. A gente pode analisar as nossas atitudes e pensar um pouco para a gente, eu posso melhorar. Sabe, existem algumas coisas, né? Existem muitos homens que não fazem por mal, mas talvez a gente está sobrecarregando as nossas esposas, a nossa família. Por quê? Porque a gente não está assumindo o nosso papel. E isso não tem a ver com autoridade, com autoritarismo. Alguns a gente vai falar, terça-feira que vem, eu vou só passar por cima aqui, passar o papel para você. Mas às vezes, o que acontece? O homem sai do masculino e pula para o machismo. Já pensou?
sai do masculino e entra no machismo. É outra doença. Pior do que a ausência do masculino é a presença do machismo. É tão ou pior. Então, que a gente possa orar. Eu queria fazer essa oração coletiva e depois chamar a liderança aqui para a gente orar. Ungir a sua vida, ungir a sua família e clamar ao Senhor, querido, nessa noite, para que Deus tenha misericórdia de nós, sabe, para que as nossas famílias cresçam, para que haja quebrantamento no nosso coração, que a gente possa se voltar. Semana que vem a gente vai falar, como eu falei, de características femininas, vamos falar um pouquinho do machismo e da questão da feminilidade oprimida, mas a gente precisa orar, porque muitos homens que estão aqui, como eu, não tivemos um modelo de pai, sabia? Mulheres, a gente não teve um pai que a gente seguiu, que a gente pudesse, eu falo na minha casa, meus filhos têm um modelo dentro de casa, mas eu não tive, e tem muitas famílias que não tiveram, teve que ir meio que na tora, assim, ó, eu acho que é aqui, né? Eu penso, mas eu não tenho um modelo. Ou às vezes o modelo que tinha dentro de casa era ruim. Então a gente precisa reconhecer que às vezes a gente não sabe, que a gente errou por desconhecer, mas uma vez que a gente já sabe, a gente pode melhorar. Curva a sua cabeça onde você está. Meu Deus, eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero pedir ao Senhor, pela autoridade que existe no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, que haja compreensão, que o Teu Espírito Santo ilumine, nos dê sabedoria, para que a gente possa crescer como família. Deus, que o Senhor possa abençoar de forma especial cada homem de Deus que está aqui nessa noite. Deus, que o Senhor traga essa percepção e que a gente possa crescer, em especial naquelas partes que a gente deixa a desejar. Nos dê humildade, Senhor, nos dê entendimento, quebrantamento, para que a gente possa reconhecer as nossas faltas, para que a gente possa procurar melhorar as nossas atitudes, para que as nossas famílias possam ser melhor conduzidas, para que a glória do Senhor se estabeleça, para que as pessoas que olhem para nós como família, como povo de Deus, possam ver a presença de Deus em nossa casa, nas nossas atitudes. Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. E chamar a liderança aqui, e já convidar vocês, antes de sair, para que você possa chegar aqui, para a gente orar e abençoar a sua vida.